Bom dia, meus amores, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês, meus amores, minha Giva, minha Esmeralda, né? Homens, diamantes, mulheres maravilhosas, né? Toda a nossa, geração aí dos quatro cantos do mundo. Seja bem-vinda a mais uma, palavra aqui de fé para a sua vida, uma reflexão para a sua vida e um testemunho. E eu tava ali deitada, mesmo eu já tendo aqui, tô aqui meio que, tipo, cansada. Estava estudando e Deus estava palestrando comigo e Deus falou assim, vai lá deixar essa palavra para o meu povo, que ele precisa. Alerta o meu povo, desperta o meu povo para que ele venha estar atento, venha estar vigilante, venha sair do sono da indolência. E eu vou deixar aqui um pequeno testemunho, meus amados irmãos, que aconteceu ontem, domingo e ontem. A confirmação veio ontem. Né, eu já falei para vocês aqui, né, no outro vídeo nesse canal, né, do YouTube, que domingo eu estava aqui sem alimento, meu gás tinha acabado e eu comprei a quentinha, já era de noite, e aí a gente almoçou e jantou. E durante o dia as crianças comeram pão, né? E depois almoçaram e jantaram. E durante esse período eu fiquei sem comer nada, como se eu estivesse em jejum, Deus me preparando, né? Para receber essa notícia e o despertamento de Deus, e Deus me mostrando como é que funciona. Entendam bem, o mundo espiritual, Deus mostrando pra gente aqui como é que funciona aqui na Terra. Aí Deus me mostrava meus pés, começou a se congelar, como se estivesse desmorecendo o meu corpo e meu corpo estivesse perdendo as forças. E aí depois que eu tomei aquele copo d'água, minhas forças assim, é como se tivesse começado a revigorar novamente, né? Eu estivesse começando assim a voltar novamente, né? E aí, depois que eu me alimentei, eu me senti ainda mais forte. O Espírito Santo, gente, ele me levantou de uma forma tão forte, para a honra e a glória do Senhor Jesus, que só ele pode explicar assim. Quem entende as coisas espirituais vai entender do que eu estou falando. Quem está no mesmo espírito, quem não está não vai entender. E ontem eu estava aqui, meus amados irmãos, e Deus me dava a reflexão a respeito das vezes a gente não valorizar a família, parente, irmão, a gente esculacha tanto, julga, despreza, humilha, acha que pode, acha que faz isso, acha que faz aquilo e não pode fazer nada. Aí quando a pessoa parte desse mundo pro outro, porque chega a hora ou até mesmo porque procura mesmo a morte, aí vai se lamentar. Aí Deus me deu essa reflexão e ontem faleceu um homem lá no meu lugar, né, no meu estado do Ceará, e eu entendi o porquê. Esse homem é conhecido. Aí quando a filha da minha madrinha, né, de consideração, e até mesmo porque eu fui batizada, né, lá eles falam, né, sobre o batismo, aí, ou seja, ela postou. E ele é tio dela. Aí Deus me deu a reflexão, Deus me mostrou como é que a alma, o espírito, digamos assim, sai de nós, a alma sai do nosso corpo, né? Ele sai e o corpo fica. Aí Deus me mostrou ao mesmo tempo isso, tipo assim, é um descanso, é uma tranquilidade. E ao mesmo tempo eu falei assim, Senhor, a mesma coisa que eu falei domingo, eu falei, Senhor, eu não quero partir agora, por quê? Meus filhos estão pequenos, a Ruth precisa de mim, o Ian precisa de mim. Então como é que meu filho vai ficar aqui sofrendo, sendo que eu tenho que cuidar deles? Aí Deus me deu essa reflexão, porque Deus já palestra com a gente para mostrar pra gente entender. E às vezes a gente critica muito, fica com muita profecia, sabendo que a gente também somos seres humanos. Nós temos que ser ser humano, nós sabemos que nós somos seres humanos e nós temos que ser ser humano cada vez mais. Em vez de nós jogar uma profecia, de falar uma profecia e dizer assim, a gente vai orar. Sabe por quê? Porque outro tempo atrás, né? Uns dias atrás, eu fui no monte e eu comecei a conversar e comecei a orar ao mesmo tempo. Antes de eu conversar com essas mulheres, eu comecei a orar. E Deus me dava uma pessoa que é muito conhecida aí, né? Por todo o Brasil, né? No mundo inteiro praticamente. E aí Deus me dava uma visão sobre essa pessoa. E ao mesmo tempo, essa outra pessoa que eu comecei a conversar com ela, falou a visão que Deus tinha me dado. Falou o nome da pessoa. Ao mesmo tempo, o Espírito Santo falou assim, filha, não é pra falar. Tem coisa que não é pra falar. Eu mostro, mas é só pra orar. Porque às vezes a pessoa, de tanto entregar a profecia, vai matando a pessoa espiritualmente. E se a pessoa não estiver preparada, ela vai morrendo espiritualmente. Porque quem trata é Deus. Só que Deus quer que nós alerte de uma forma bem específica. Porque Deus já tem palestrado muito comigo a respeito sobre essa pessoa, né? Sobre essa família, sobre essa mulher. Então, ou seja, é um despertamento que a gente temos que obedecer. Porque às vezes tem coisa que Deus nem precisa mandar alguém para falar para nós. Porque Ele deu o discernimento para cada um de nós. Basta você estar ligado e entender. Porque é a mesma coisa quando você é casado. Você não precisa ficar falando, cobrando toda hora daquela pessoa, sendo que ela também tem que saber o que é certo e o que é errado, né? Ela não precisa ser cobrada,
ao mesmo tempo somos nós. E aí Deus estava me dando essa reflexão para me entregar. A mesma coisa foi ontem, né? Há uns dias atrás, o pastor, o irmão, né, Lucas Rodrigues, Deus revelou para ele uma revelação e falou assim: olha, tem um filho de uma pessoa que está tendo amizades com pessoas que não devem. E aí Deus está dando livramento. E aí eu falei assim: meu Deus, será que o Ian? Deus já tinha me mostrado o Ian com a mente muito suja, digamos assim, né? Se desviando dos caminhos de Deus, tipo assim, ocupando a mente, né? Suja no sentido, ocupando a mente em outro sentido, querendo ficar mais no telefone, né? Só com o negócio de estudo e esquecendo de ler a palavra de Deus, de louvar. E por isso que vocês veem esses vídeos que eu tô postando do Ian aqui, louvando, falando da palavra de Deus, porque eu tô trabalhando a mente dele para que ele venha se focar, não venha se desviar. E ontem Deus me deu uma visão, meus amados irmãos, ontem de 2 jovens, pré-adolescentes, na idade do meu filho. Deus só não me mostrava quem era. E aí eu entendi que era um livramento de Deus, porque eu fiz uma oração aqui, que eu até postei no canal. Deus usou a Ruth, né, para me dar a foto que eu tirei no Foto Estúdio Estrela, né, lá na Central, quando o Ian tinha 2 anos e 6 meses. E aí ela me deu essa foto para mim orar, e eu entendi, porque ontem eu tive essa visão de manhãzinha cedo, era como se fosse um rio, um mar muito grande, uma água muito suja, e aqueles 2 jovens, eles entravam dentro dessa água como se estivesse andando. E aí eu até, né, postei e fiz essa pergunta que eu não entendi o porquê. Então assim, dessa água suja. Aí eu falei assim: meu Deus, eu tenho que entregar isso pro teu povo, falar pro teu povo. A mesma coisa foi outro tempo, né, muitos meses atrás, já tem meses, que Deus me dava uma visão. Eu chegava dentro da casa do meu ex-marido, no quarto dele, e eu via uma mulher de cabelo cacheado na cintura, branca, em pé, com o celular na mão, desconfiada, de cabelo baixo, de cabeça baixa, e era como se ele estivesse de camisa, né, vermelha, né, polo, e de calça jeans, e ele tava consertando alguma coisa assim, pegando, e eu falava pra ele, chegava e dizia assim pra ele: Ricardo, quem é essa mulher? Só que ele ficava desconfiado e não falava nada. Aí Deus ontem, essa semana agora, Deus usou a missionária Nitiez Calves, que eu sempre ouço ela, porque são muitas, né, pessoas pra gente estar ouvindo, e eu, como tenho o meu trabalho, meu filho pra cuidar, eu tenho que me dividir, e às vezes eu ainda tiro um tempinho pra ouvir a palavra de Deus aqui. Aí Deus usou ela pra falar assim: eu vejo uma pomba gira dentro da casa desse homem. E realmente é o espírito das trevas que vem para nos destruir. E hoje Deus tem me dado estratégia e estou já me programando, me organizando para criar um curso, né? Planos para o futuro, né? Vida de solteiro. Por quê? Para trabalhar a mente, o emocional, em todas essas áreas que nós precisamos. Porque a gente vive em um mundo evangélico que os pastores não falam sobre sobre sexóloga, sobre o sexo, sobre a maturidade, sobre a vida do casal dentro de casa. Tem vergonha e mata isso espiritualmente, e os casais estão sofrendo muito por isso. Por isso que existe a prostituição, a falta de insegurança, né? A confiança tanto do homem como da mulher. E é um matando o outro. E eu estava em um relacionamento dessa forma. E Deus ontem palestrou a respeito do meu ex-marido, que Deus me mostrava como se ele estivesse com depressão. E eu comecei a estudar, olha só que uma coisa leva a outra. Eu comecei a estudar sobre a cor roxa, que eu já tinha estudado, e Deus me levou a esse nível. Sobre a parte da depressão, que eu estava entendendo sobre o que é. Porque o meu ex-marido, ele é muito frio, ele é quieto, ele é uma pessoa inteligente, ele é uma pessoa, tem as qualidades, mas também tem os defeitos. Eu falo das qualidades, hoje estou falando das qualidades. Falei já dos defeitos, hoje estou falando das qualidades. Não estou sendo hipócrita, estou sendo bem objetivo para que vocês venham entender. Aí Deus me mostrava: ele é uma pessoa fria, ele é uma pessoa desconfiada, ele é uma pessoa traiçoeira, ele é uma pessoa que ele age por debaixo dos panos e não mostra a verdade. E Deus me mostrando tudo isso. Então, por devido o pecado que veio lá dos pais, trouxe para ele e tentou trazer para mim, para os meus filhos, mas pela misericórdia de Deus, Deus me livrou e me guardou, e está livrando ele também. Por isso que Deus colocou no meu coração para pedir a vocês, servos de Deus, até mesmo oração por o pai dos meus filhos, Ricardo. Coloquem ele na oração, por favor. Eu só não vou postar a foto dele para, tipo assim, não criar muita assim polêmica, né? Mas mesmo assim Deus sabe quem é e Deus recebe a oração quando nós clamamos com sinceridade. E ou seja, isso traz da mãe, do pai, porque o pai deixou os filhos por outra. E a mesma coisa que aconteceu com o pai, aconteceu também com a mãe. Eu só não vou dar muito detalhe para não entrar muito assim na vida pessoal, certo? Porque é algo assim muito constrangedor e muito íntimo. E pode deixar essas pessoas tristes, às vezes mesmo eu sendo verdadeira, mesmo eu procurando ajudar de alguma forma. E é o que Deus tem falado: entrega o que eu mando para que o meu povo venha se despertar.
E ou seja, isso aconteceu dentro da minha casa. Ele é uma pessoa muito inteligente, trabalhador, esforçado, mas é uma pessoa que, tipo assim, nunca teve sonhos, plano, até poderia ter, mas nunca foi de falar: filha, vamos lá, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não. É uma pessoa, tipo assim, que age por debaixo dos panos, que prefere você ser provocado ele provoca você através da ira, através do ódio, através da mágoa. É total que Deus me revelou, gente, aquela faca que é tipo assim, amolada a leis. Tem muitos coletivos que vendem isso. Isso deveria ser proibido, vender faca, esses tipos, né, de itens dentro do coletivo, porque eu não sei onde que ele adquiriu aquela faca. E ele falou assim pra mim: olha, Rosa, essa faca aqui, ela é amolada a laser, e se você tiver qualquer corte, né, com ela não mostra o sangue, ela fica tipo assim, coalha o sangue ali na hora. E Deus me mostrou como se ele tivesse comprado aquela faca pra tentar tirar a minha vida, né? É total que quando eu falei pro meu irmão lá no Ceará, né, eu até postei a foto dele aqui com a esposa dele aqui no meu canal no dia do aniversáriozinho da filha dele, né, em setembro, né? Quando eu falei pra ele, né, ele foi e sumiu com a faca, porque ele pensou assim: agora a família vai entrar, vai procurar defender ela, porque sempre meus irmãos procuraram me defender de alguma forma pra evitar que o mal acontecesse comigo, né? Agora eu entendi por quê, né? Então, ou seja, meu irmão até falou assim pra mim: olha, se eu tivesse dinheiro eu ia te buscar aí agora. E eu queria ver se ele eu queria ver se ele ia agir, né, dessa forma, né? Porque você é mulher, aí eu quero que ele haja comigo como se fosse homem, sendo que ele não é de confusão, ele é cristão. Mas tem situações que a gente tem que agir, a gente tem que ter uma atitude, porque um homem, gente, de 43 anos, ele não é uma criança, ele não é um bebê, ele é um adulto suficiente para saber o que é certo e o que é errado, e ele é conhecedor da palavra. Ele não pode agir assim com irresponsabilidade, falta de caráter. Por isso que as pessoas só vão entender quando a gente consegue falar, né, o que está acontecendo, para que não haja julgamento de um lado nem de outro. Por isso que muitas pessoas julgam a gente e não entendem. E quando elas vêm, né, a gente começa a falar da nossa história, elas vão falar assim: caraca, meu Deus, aí vai se arrepende. Aí por quê? Deus dá um arrependimento para a pessoa se arrepender e não praticar mais. E é isso que Deus tem falado comigo, que tipo assim, fama, gente, dinheiro não quer dizer nada. Um famoso, ele, para chegar ao nível que ele está hoje, ele teve que sair de baixo, para ele sempre olhar para o nível que ele saiu, para onde ele está hoje, para ele não humilhar ninguém. E muitas pessoas não olham para isso, olham mais por causa do dinheiro, tenta se aproximar das pessoas por causa de dinheiro, de fama, né, para tentar se aproveitar de alguma forma, e esquece que o ser humano, ele tem sentimento, e às vezes a gente somos magoados por palavras, atitudes, né? E Deus estava palestrando justamente comigo a respeito disso, para mim me afastar de palavras, né, estúpidas, palavras, né, tórpicas, palavras que não tem lógica, que não tem sentido. Quando a gente fala, quando eu falo, né, não é porque eu sou crítica, é dentro do meu segmento, é dentro da minha especialidade, não só, digamos assim, teórica, mas prática, né? Uma especialidade que Deus me formou na prática, não foi, digamos assim, na faculdade, é uma faculdade espiritual. Por isso que Deus tem falado para mim falar o que Deus manda, para que as pessoas venham se despertar, né? Porque às vezes a pessoa fala assim: é crítica, tá julgando, tá apontando, tá criticando, só fala, mas na hora da gente querer falar não quer ouvir. Mas nós estamos aqui para ouvir. E se você tiver coragem, deixa o seu comentário, né? Em vez de você julgar, deixa o seu comentário, faça a sua pergunta aqui que eu vou estar respondendo, né? De acordo com o que eu puder, de acordo com o que Deus me direcionar para mim falar para você. Aquilo que eu não souber, eu posso pesquisar e fazer um vídeo e deixar aqui para você. É a mesma coisa de alguém pedir o meu telefone para ficar de bate-papo comigo no meu WhatsApp sem eu ter tempo. Ou seja, meu WhatsApp, o meu telefone é para trabalho. Eu tenho tempo de atender para trabalhar, mas não para ficar de bate-papo, de